Ó, Pai do Senhor a todos os irmãos aí. Vamos iniciar a última aula desse ano, graças a Deus, que parece que não, estava até comentando com o bispo, né, que deu certinho. Nós começamos a revista e hoje é a última aula, né? Última aula do ano e a última aula da revista. Então nós conseguimos aí chegar, acredito que num patamar bom, graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por mais uma aula, Senhor, por mais um ano que nós estivemos, Senhor, aprendendo da tua palavra. Agradeço imensamente, Pai, por tudo que tem feito em nossa vida. Agora, Senhor, abre as nossas mentes e coloca o teu espírito em nosso coração para que nós entendamos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode começar, bispo. Amém. Qual é o título da lição aí de hoje? Os dois finais. Isso. É interessante, né? Até em novela agora se pegou uma moda, não sei se vocês sabem, finais de novela, eles sempre colocam agora dois finais, né? Aquela que o público achar mais interessante, eles colocam. Até eu e o Henrique assistimos um filme e eu achei interessante que o produtor desse, eu não me lembro o nome do filme, mas o produtor desse filme, ele colocou dois finais. Então você assiste um final e depois você assiste o outro e vê aquele que você acha mais interessante, né? Num dos finais desse filme, o protagonista ele morre. E no outro final, ele dá um destino melhor para ele, né? Que ele consegue se safar e sair vivo, né? Ileso. Então, eu acho que a nossa vida, nessa última aula, nós temos que falar a respeito disso. Existem dois finais para a nossa vida. Porque nós, como nós falamos durante a lição, nós somos criados não para morrer, ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Ou seja, nós temos dois destinos, né? Então, a gente tem que analisar qual é e para onde nós estamos indo. Se existe dois finais, se existe dois destinos, a gente tem que, principalmente nós que somos servos do Senhor, o nosso destino que o próprio Senhor Jesus nos colocou é o céu. Quem vai para o inferno é porque praticou iniquidade, coisas erradas e não fez aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus fala, né? Então, essa pessoa ela tá condenada. Mas esses dois destinos, a gente tem que entender que é uma escolha humana. Irmão, tem pessoa que diz assim: ah, mas Deus escolheu eu para ir para o inferno. Quem falou isso? Então, existe predestinação. O cara veio predestinado a morrer, a ser bandido, ele veio predestinado a fazer coisas erradas. Então, ele não tem culpa. Se a gente acredita na predestinação, então Judas Iscariotes foi predestinado para vir trair Jesus? Não. Ele não Mesmo foi porque aí não predestinado. teria nem por que Jesus voltar, né? Jesus vinha Isso. para salvar a igreja, né? Não é? Salvar as pessoas. Não tem fundamento, né, Nai? Então, eu acho que a doutrina, essa que é uma doutrina maligna, né, da predestinação, ou seja, o que é a doutrina da predestinação? Você veio predestinado a fazer aquilo. Como eu falei, então Judas, ele veio predestinado vamos dizer, a trair Jesus. Então, se ele está predestinado, ele não tem culpa. Como que você vai culpar alguém que veio para isso? O único predestinado da Bíblia, você sabe quem foi? Jesus. Jesus ele veio predestinado, ou seja, ele veio para cumprir aquilo que foi determinado pelo Pai. Ele veio morrer, ele veio já com uma incumbência, uma predestinação já dada por Deus. É o único que foi predestinado. Se a gente crê em predestinação, a gente está enrolado, porque, então, por exemplo, o bispo Reginaldo veio para ser o traidor de Jesus. Ele está predestinado, quer dizer, ele está marcado. É isso que ele vai fazer. Ué, então ele não é culpado. Então eu não vou ser culpado. Não é isso? Então vamos parar com esse negócio de predestinação, que isso é maligno. Então, existe dois destinos.
que é a última lição. Esse dois destino, ele ainda está sendo traçado por nós aqui na Terra, porque nós não partimos ainda. Então a gente tem chance de ir para o céu ou chance de ir para o inferno. O nosso destino, ele ainda pode ser mudado. Tem pessoas aí que podem ir para o céu e tem pessoas que ainda podem ir para o inferno. Entendeu? Então, esse dois destinos, céu e inferno, ainda pode ser traçado. Agora, depois do trono branco que nós vimos, que é a última, as pessoas que foram lá já estão condenadas e quem está no céu está no céu, aí não tem mais jeito. Aí já é o destino final. Então, o destino final aqui, nessa lição, ele é traçado enquanto nós estivermos vivos aqui na Terra, né? Ou a gente escolhe Deus ou escolhe o inferno, escolhe as coisas boas, as coisas ruins, isso é normal, né? Nós temos o livre-arbítrio que Deus deu lá no Éden para o homem, o direito de escolha. Então, quem quiser ir para o céu, faça por merecer. Quem quiser ir para o inferno, a gente não é problema nosso, né? A gente tem que pregar o evangelho. Agora, o destino final, que é o nosso, eu vou falar hoje a lição, ela está baseada no destino final dos servos de Deus, não é destino final dos ímpios, porque ele já foi traçado no trono branco, que foi a aula que nós fizemos até em duas partes aí, que foi o trono branco. E depois do trono branco, nós falamos da morte, né, do Hades, do Seol, do Tártaro, do fogo eterno, né, que é o último estado agora, que acaba tudo. E chegamos agora nessa parte. E os justos, vamos colocar um tema aí, os justos na eternidade. Né? Agora é com nós. Agora é com aqueles que lutaram, aqueles que prosperaram, aqueles que enfrentaram o inimigo, enfrentaram a carne, enfrentaram a concupiscência dos olhos, tudo quanto foi malignidade, e conseguiu chegar. Agora, o que o Deus preparou para aquele que vai herdar todas essas coisas é algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é algo extraordinário, né? E a gente, principalmente nós que servimos a Deus, nós precisamos crer que existe um céu. E esse céu não é figurativo. Esse céu, ele é real. Ele é real. Esse céu que o Senhor, lá no Evangelho de Mateus, né, capítulo 14, ou João 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele diz, se não fosse assim, não vos teria dito. Ele diz, eu vou preparar lugar para que onde eu estejais vós também. Então, essa promessa de um novo céu, de uma nova terra, não é algo figurativo, não é algo que história da carochinha, é algo verdadeiro, é algo que vai acontecer e aquele que tiver preparado vai para o céu. Nós explicamos na aula passada que aqueles que no velho antes de Jesus, quando eles morreram, eles iam para o seio de Abraão. Mas o seio de Abraão, depois de Jesus, quando Jesus desceu no inferno, nós falamos, ele levou embora cativo o cativeiro. Quer dizer, hoje quando se morre, não vai mais para o seio de Abraão, vai para o céu. Só que os justos, eles vão herdar um novo céu e uma nova terra. Né? Aí, muitos teólogos, há uma briga teológica muito grande aí a respeito de que se essa terra ela vai ser destruída ou essa terra, a terra que nós vivemos hoje, ela vai ser uma terra que ela vai ser restaurada. Então, a gente tem que analisar. Deixa eu pegar aqui que eu estou procurando o meu texto aqui. Deixa eu achar aqui. É que a gente pega tanta apostila, né? Então, as pessoas dizem assim, alguns teólogos dizem assim, a terra, essa terra, esse novo céu e a nova terra, que vai descer do céu,
ele vai ser enganjado nessa terra que nós vivemos hoje. Porque a terra, depois, o milênio não foi no céu, o milênio foi na terra, não é isso que nós aprendemos? O milênio ele foi na terra. Então, essa terra hoje, ela vai ser destruída ou não? Porque a gente tem que analisar que existem alguns textos que remete que ela não vai ser destruída. E tem texto que remete que ela vai ser destruída. Essa terra, estou falando essa terra que nós estamos hoje. Por exemplo, quando foi escrito lá em Eclesiastes capítulo 1, verso 4, diz assim, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Olha aqui. Então, esse versículo está dizendo que a terra não vai ser destruída. Salomão está dizendo que a terra permanece para sempre. Mas quando você ler o texto e contexto disso aqui, você vai ver que Salomão está referindo ao passado e não ao futuro. Que a terra permanecia para sempre, mas não para o futuro. Agora, você vê no Salmo 78, o próprio Davi dizendo, edificou o seu santuário com um lugar aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Né? Então, aqui está dizendo que a terra que o Senhor fundou será para sempre. Mas se você ver também, aqui Asaf, né, que não era nem Davi, foi Asaf que escreveu esse salmo, ele partiu do pensamento que a terra, durante os séculos e milênios, esteve firme. Ela nunca foi abalada. Ele não está dizendo Nova Jerusalém, ele não está dizendo essa terra hoje que dura para sempre, nada disso. Então a gente tem que entender o texto e contexto da história. Agora você vem lá e lê em Pedro, segundo Pedro capítulo 3, ele diz assim, mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, aqui Pedro está dizendo que essa terra ela vai ser destruída. Aí depois vem alguns outros pessoas também, até da Bíblia, né? O próprio Isaías, ele diz assim, ó, e Isaías 34, todo o exército dos céus se dissolverá novamente, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o seu exército cairá como cai a folha e a vida da figueira. Né? Aí você vai... Mateus 5,18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei. Então ele está dizendo que a terra vai passar. Então aqui existe várias contradições, várias pessoas que dizem que essa terra vai ser destruída e vai descer uma nova Jerusalém, que é essa do capítulo 21 de Apocalipse, que vai ser a nova Jerusalém, que nós vamos reinar nela para toda a eternidade. Interessante que essa nova Jerusalém ela vai descer do céu, entendeu? Então, as pessoas dizem que ela vai ser no espaço sideral, a gente não sabe onde que vai ser. Mas a minha crença, eu acho o seguinte, que essa terra agora, devido a todos os acontecimentos de pecado, ela vai ser destruída. Então está dizendo novo céu e nova terra. Então é novo, não é restaurado, não é, porque senão poderia falar restauração da terra, né? Então, e como Pedro falou, bem categórico aqui, que a terra seria queimada no fogo. É um ponto de vista. Né? Você pode crer da forma que você achar mais plausível para você. Mas, na minha opinião, essa terra eu acho que ela vai ser destruída. O que vocês acham? Alguma opinião? Alguém? Pode falar que não dói, não. Pode falar isso. Então, eu acho que é uma nova terra, porque quando Jesus diz assim, eu vou preparar o lugar, é porque ele foi preparar, porque não está aqui. Pelo menos é meu jeito de pensar, que é uma nova terra, que vem do céu, exatamente, que não sei onde vai ficar, mas que vem é porque ele está fazendo, está construindo. Se já não estiver pronta, né? É isso mesmo, pastor Estélio. Eu creio também dessa maneira aí.
que essa terra original de hoje, ela vai ser aniquilada. Agora, isso também pode ser um ponto de vista. Tem pessoas que não acreditam vai ser que essa terra que vai descer do céu vai ser acoplada nessa nova terra. Mas eu acho estranho isso, né? Senão o Senhor falaria que essa terra ia ser restaurada. Então, a gente não tem uma ideia, né, muito clara disso. Mas a opinião minha é que essa terra não existirá mais, né? Novo céu e a nova terra. Amém? Amém. E interessante, me fizeram uma pergunta semana passada, bispo, mas nós vamos estar no céu no corpo? É interessante isso, porque parece uma pergunta boba, mas não é uma pergunta boba. Por exemplo, como eu falei que nós somos um ser formado de corpo, alma e espírito, então o corpo, alma e espírito tem que estar junto. Por que Jesus, na primeira ressurreição, quando Jesus voltar buscar a igreja, o texto diz assim, os mortos vão ressuscitar primeiro, não é isso? Ué, mas os mortos vão ressuscitar em quê? Só a alma e espírito? A alma e espírito já está no céu. O corpo. A Bíblia diz que aqueles que foram queimados, aqueles que foram jogados no mar, o corpo, esses lugares vão trazer de volta. Por quê? Porque o ser é um ser tricótomo, corpo, alma e espírito. Lógico, agora vamos entrar na realidade espiritual. Corpo glorificado, corpo sem pecado, corpo sem mácula, um corpo ressuscitado. Aí me fizeram uma pergunta novamente interessante, que as pessoas perguntam, e às vezes vocês ficam com um pouquinho de receio de perguntar, se nós estamos no corpo, lá nessa nova Jerusalém, nós vamos comer? Vai ter comida? O que vocês acham? Porque me fizeram essa pergunta, mas se... o nosso corpo ele vai ser transformado como o corpo de Jesus, não é isso? Seremos, logicamente, um corpo glorificado. Mas se você ver, quando Jesus ressuscitou, ele já estava em espírito, mas ele estava em corpo também, mas um corpo glorificado. Você pode ver que Jesus apareceu para todos e todos reconheceram ele. Reconheceram que era Jesus, por causa do corpo. Só que um corpo diferente. Ele falou para Maria para não tocar nele, porque ele não tinha subido no Pai ainda, e o corpo dele era um corpo glorificado. Mas pode ver que depois Jesus comeu, Jesus bebeu. Ué, mas você diz, então ele estava no corpo? Sim, ele estava no corpo, alma e espírito, mas ele estava ressuscitado. Então, agora, eu fico em dúvida em algumas coisas. Por exemplo, lá na Nova Jerusalém, nós vamos poder comer do maná. Ué, você vai comer espiritual, então? Vai ter árvores frutíferas lá que tinham no Éden. Você vai ler Apocalipse que fala a respeito disso. Então a gente fica assim, mas será que a gente vai ser uma vida... Nós vamos nos reconhecer no céu? Lógico, senão não adianta. Como que você vai virar, como alguma seita diz que virou fumaça, né? Sumiu. Não, nós vamos ter corpo, alma e espírito. A nossa capacidade mental de reconhecer tudo. Vai ter morada no céu? Provavelmente. Né? Ou preparava os lugares. Então, a gente... às vezes briga com a gente mesmo a respeito disso, fala, mas então vai ter, não, procriação não, lá é como os anjos, no caso não se dão em casamento, que o próprio Jesus falou, né? Mas a nossa mente, aí você diz, mas bispo, se eu chegar lá e ver a irmã Jandira, o bispo Marcos, eu depois lembrar de as pessoas não foram para o céu, não, a mente de Cristo é outra coisa. Nós vamos nos reconhecer. Olha, no Monte da Transfiguração, eles conheceram a Moisés, é isso? Elias, que estava lá no Monte da Transfiguração. Como que eles conheceram? Porque a mente de Cristo é algo que a gente não entende.
Só que eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu quero ir lá para Nova Jerusalém. Se vai ter coisa de comer, se vai ter casa, se vai ter vida assim, dessa forma. Porque a pessoa disse, vamos no céu só para ficar a vida inteira só louvando a Deus. Vamos louvar a Deus, mas vamos ter uma vida que a gente não entende ainda, que os olhos não viu, o ouvido não viu. É uma coisa que está preparado para nós. Então é algo extraordinário, é para lá que eu quero ir. Não quero ir para o inferno, não. Ninguém quer, eu acho. Então, eu acho que quando houver o arrebatamento, corpo, alma e espírito, o Senhor podia deixar, já que o corpo está no pó, porque tu és pó, volta para o pó, podia ficar, né? O Senhor não. O Senhor falou que como o ser é um ser que tem corpo, alma e espírito, os três vão para o céu. O corpo vai por último na ressurreição. Aqueles que estiverem vivos, não diz o texto? Aqueles que estiverem vivos serão transformados, né? Num corpo incorruptível, né? Sem corrupção, sem pecado, sem nada. E vai para o céu dessa maneira. Então, o corpo, a alma e o espírito vão para o céu. Não é só a alma e o espírito, como alguns dizem, que vai para o céu, não. Na ressurreição, o corpo que estava no pó volta, num corpo ressuscitado, logicamente, e aqueles que vão participar do primeiro arrebatamento, eles vão embora no corpo. No corpo transformado. Corpo transformado. É outra coisa diferente. Alguma dúvida? Pergunte. Dúvidas? Que bom, a pessoa não tem Boa noite, Li. Boa noite. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Boa noite. Eu peguei a aula um pouco depois do começo. Meu pequenininho deu um certo contratempo aqui para mim. Mas eu estava ouvindo aí, eu não sei se eu estava ouvindo direito, mas falando a respeito de como que será lá na ressurreição, né? Estava falando somente do corpo, se a gente se alimentaria lá ou não, é isso? Ou tá falando isso. De outra coisa? Isso. Nós estamos falando a respeito que na Nova Jerusalém, quando você lê os textos de Apocalipse, alguns dizem que é literal, outros dizem que não é, que lá vai ter árvores frutíferas. Aquele que vencer comerá do maná escondido. Então, isso que eu estou perguntando. Se os irmãos acham que nós vamos nos alimentar. Porque o próprio Jesus, quando ele ressuscitou, ele estava num corpo glorificado e ele comeu. Sim. Não é isso? Jesus se alimentou. Não, isso aí eu entendi. É que eu estava achando que o contexto estava indo mais além disso. Realmente, eu creio que a gente vai se alimentar, sim. Finalmente das coisas boas e puras, né? Sim, sim. É porque dizem que lá vai ter árvores, vai ter lá, né? É um estado perfeito, vamos dizer assim, para onde que nós vamos, né? E a gente tem que analisar no sentido, porque algumas coisas que deixaram escrita para nós, mas tem coisa que fica vamos dizer assim, no ar, né? Agora, o negócio de comer, de conhecer as pessoas, isso porque se você for para o céu e não reconhecer as pessoas, não está perdendo tempo. Estou falando que você vai reconhecer, mas no sentido não de lembrar as coisas passadas, terrena, ficou. Mas você vai lembrar da pessoa que lutou com você e tal, e esse tipo de coisa. Eu creio assim. Se você for analisar teologicamente com vários outros teólogos aí, conhecedores, eles vão te dar uma surra, porque eles vão entrar em versículos de texto fora de contexto aí que vai te confundir realmente a sua cabeça. Mas a minha crença é de que no céu vai ser algo extraordinário que a gente nem imagina. O próprio Senhor falou que os olhos e o ouvido não viu, o ouvido não ouviu, os olhos não viu, é algo que está preparado para aqueles que servem a Deus. Eu estava até comentando aqui em casa, bispo, eu comentando com a minha esposa, falando assim, para mim também eu creio nisso, porque não faz sentido você passar a vida inteira louvando a Deus, a vida inteira seguindo os preceitos de Deus e chegar lá no céu e você não reconhecer ninguém, né? Para mim não faz sentido, porque para mim também, eu creio igual o bispo, que
nós não vamos lembrar dos atos, das É a coisas que mente de nós Cristo, fizemos né? aqui, É coisa diferente, né? mas nós iremos lembrar das pessoas. Oh, aquele lá era pastor, porque mesmo porque você vai nas bodas do Cordeiro receber a sua coroa, entendeu? Então, aquilo já faz uma lembrança do que você fez na sua vida na Terra, né? Olha interessante, Apocalipse 22, eu não estou falando de comida no céu, olha o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2, ó. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são como saúde para as nações. Opa, então tem 12 árvores frutíferas para quê? Só de enfeite, será? É uma coisa que é para se pensar. Se o próprio Jesus, com um corpo glorificado, ele comeu, ele foi reconhecido, né? Todo mundo que viu Jesus depois da morte, quando ele ressuscitou num corpo glorificado, todo mundo viu que era Jesus. Ele não era um fantasma, ele não estava assim, numa fisionomia que ninguém conhecia ele. Né? Você pode ver que os discípulos conheceram, Maria conheceu, todos aqueles 500 que lá, quando estava pronto para Jesus subir, todos viram ele subir. E ele diz, do jeito que eu subi, eu vou voltar para buscar a sua igreja. Então, é promessa. Né? Então, a gente tem que lutar para ver se a gente vai poder comer do maná lá. Eu queria saber como que é, né? Queria não, eu vou saber. Se não quiser ir, o problema é seu. Vamos falar um pouquinho dessa Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, se você analisar nos textos de Apocalipse, no capítulo 20, no capítulo 21, 22, ele faz algumas descrições dessa Nova Jerusalém. Que essa Nova Jerusalém é aquilo que Jesus disse em João 14, que ele ia preparar um lugar para nós, que é essa Nova Jerusalém. Primeira coisa que você tem que entender, é um lugar real. Essa Nova Jerusalém não é algumas seitas, algumas pessoas dizem assim que isso aí é tudo espiritual, não é literal. E eu acredito que não. Né? Se tem todo esse tipo de coisa que foi descrita no Apocalipse capítulo 21 e 22, da Nova Jerusalém, que lá tem rios, que lá tem árvores frutíferas, lá tem o maná, então não pode ser algo espiritual, tem que ser algo que vai realmente existir, literal. Né? Então, eu acredito que a Nova Jerusalém é um lugar real. Por quê? Porque João detalhou cada detalhe que João colocou lá no capítulo 21, depois no capítulo 22, né, sobre a Nova Jerusalém. A arquitetura dessa Nova Jerusalém, ela foi... hoje nós temos vários arquitetos, né, que fizeram várias arquitetura muito linda aqui no mundo inteiro, no Brasil, né? A arquitetura da Nova Jerusalém, ela foi construída pelo próprio Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 10, né? A arquitetura da Nova Jerusalém, ela foi feita pelo próprio Deus. Se você acha coisas lindas aqui na Terra, eu fico imaginando o arquiteto Deus construindo a Nova Jerusalém para nós. Deve ser algo extraordinário, né? O formato da Nova Jerusalém, ela é um quadrado, né? Seria como um cubo perfeito. João diz aí, e a cidade estava situada em quadrado, seu comprimento era tanto como na sua largura, e mediu a cidade com a cana de 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Ou seja, 2.200 quilômetros de comprimento, é algo extraordinário, grande, né? Agora, você pode ver os materiais que são colocados nessa Nova Jerusalém, né? Ela vai ser iluminado pela glória de Deus. Olha, a sua luz, a luz que vai brilhar nessa Nova Jerusalém, João fala que ela é resplandecente como jaspe, né?
Eu nunca vi um jato. Deve ser coisa... Já vi, logicamente, na internet, nesses lugares, mas nunca peguei um... Aí diz que as ruas são de ouro. Como fundamento, ela possui 12 pedras preciosas como fundamento da Nova Jerusalém. Olha que coisa... que a nossa mente humana ela não consegue aquilatar o que vai ser isso, né? Não vai precisar mais de templo na Nova Jerusalém, né? Porque o santuário é o próprio Deus Todo-Poderoso. Lá no Apocalipse capítulo 21, verso 22, ele diz assim, 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha aqui, então não vai ter templo igual nós temos hoje de igreja, de templo. No Velho Testamento tinha o templo de Salomão, depois o outro templo, né? Não vai ter templo, porque o próprio Deus vai ser o templo. As portas nunca se fecharão de dia, não haverá noite, né? Lá na Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21, 22, não haverá noite, suas portas jamais se fecharão. Olha, vai ser o Deus construtor, né, dessa nova cidade. Ali vai ter um governo perfeito, habitantes perfeitos. Irmão, ali não vai ter mais pecado, não. Ali não vai ter o jeitinho brasileiro. Dá um jeitinho para fazer isso, tira daqui, rouba dali, faz dali. Não tem jeitinho, não, irmão. Ali, os habitantes são perfeitos. Eles estão agora na perfeição do Éden. Eles estão... Vamos voltar no tempo da inocência, né? Depois teve a consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, 7 dispensações, né? Mas nós vamos voltar à nossa perfeição humana, né? Logicamente num corpo glorificado, como eu falei e tal, né? E ali vai ter habitantes perfeitos, comunhão perfeita, vai ter um querendo passar rasteira no outro, um querendo ser mais que o outro, um querendo fazer as coisas melhor que o outro, nada disso, né? Nada disso. Outra coisa, o amor vai ser perfeito. Olha, irmão, Nova Jerusalém, além de ser um lugar real, é algo perfeito. É algo que Deus criou com perfeição para aqueles que lutaram e se tornaram dignos de participar dessa Nova Jerusalém. Então, quando se fala... eu quero que depois, quando você tiver um tempinho, pega o capítulo 21 e o capítulo 22 de Apocalipse, dá uma leitura nele, né? Você vai ver como a descrição da Nova Jerusalém, né? É muito, muito interessante. Primeiro, Jerusalém será a cidade santa. Hoje nós falamos a cidade santa é Jerusalém humana, né? Mas a cidade de Jerusalém, ela será um lugar onde só vai entrar coisas perfeitas, pessoas perfeitas para toda a eternidade. Essa Nova Jerusalém ela vai ter 12 portas. Mas por que 12 portas, Bito? 12 é o número que é ligado a Deus. 12 apóstolos, 12 portas, 12 tribos. Então, nas portas dessa cidade será gravado o nome das 12 tribos de Israel, né? As portas vão ser distribuídas em 3, 3, 3 e 3, né? Simbolizando a Trindade. Então, a Nova Jerusalém ela vai ter um grande muro. Aí as pessoas dizem, mas bispo, muro na cidade para quê? Muro sempre fala de proteção. Será que esse muro ele é literal ou esse muro ele é espiritual? Não se sabe se é um muro literal ou espiritual. Só que essa cidade terá um muro, ou seja, terá a proteção eterna de Deus. Como o Senhor falou lá para o rico, ele falou, existe um abismo, ninguém pode ir para cá, nem pode ir para lá. Isso na parábola do rico e Lázaro, né? Mas depois aqui também, quem tiver no céu é para toda a eternidade, nunca mais vai sair de lá. Então ela vai ter o que? Uma proteção, um muro, que ele, não sei se é espiritual ou não, vai ser onde o Senhor vai nos proteger para toda a eternidade, né? A cidade também vai ter 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. A Nova Jerusalém está construída sobre o fundamento da verdade, que é os 12 apóstolos, né? E Jesus sendo
o quê? A pedra angular, que ele sempre, né, ele é o principal, a pedra de esquina que nós falamos, né? A Nova Jerusalém, ela vai ser algo tão extraordinário que vai ter um rio que vai correr na cidade, chamado Rio de Águas Vivas, que sai do trono. Fica imaginando, né? Irmão, hoje o homem luta para ter ouro, para ter prata. Você imaginou uma rua de ouro? Você não vai precisar roubar, não, viu, querido? Lá não vai ter nada disso, não. Lá vai ser algo extraordinário. Já pensou rua de ouro? Jaspe, riquezas que nós nunca imaginamos, pedras preciosas que estavam em Lúcifer, né? Ele vivia debaixo das pedras alfogueadas, que eles chamavam, né? Todo tipo de pedra. Essas pedras vai ter lá no santuário, na Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém, como eu falei, ela vai ter a árvore da vida. Apocalipse capítulo 22 diz assim: e mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como um cristal. E no meio da praça de uma outra banda estava a árvore da vida, que produz frutos, dando seu fruto do mês em mês. E como eu falei, as árvores são para a saúde das nações. Ali nunca haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão, esse é o extraordinário, para todo o sempre. Apocalipse 22, do 1 ao 5. E ele diz: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, tudo o que está escrito, em breve o Senhor está dizendo, hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aí ele está dando uns ensinamentos finais para João, né? Só que quando você vê a descrição dessa cidade, irmão, é algo que não dá para a gente perceber humanamente na nossa mente como será. Mas aqui, quando você lê capítulo 21 e 22 de Apocalipse, você vai ver que a descrição é algo fantástico, que a gente nem imagina o que vai estar preparado para nós. Então, o que nós temos que fazer, bispo? Partir com Deus. Vamos embora, mas com o Senhor. Vamos fazer a vontade dele, vamos trabalhar para Deus nessa terra, vamos usar de bondade, de misericórdia para com todos, vamos ajudar a obra de Deus, vamos fazer aquilo que Deus quer, e você automaticamente já está escrito no livro da vida, né? O Senhor diz assim que o teu nome já está lá, em nome de Jesus. Agora, para nós encerrarmos com chave de ouro, nós vamos passar um vídeo aí, acho que ele é mais de 10 minutos, mas é um vídeo que vai estar uma descrição da Nova Jerusalém para a gente estar aprendendo a respeito disso. Pode continuar seu raciocínio aí, né, para a gente encerrar. Não, eu ia passar o calendário, né? Isso, Nosso põe o calendário aí. da... Tem o calendário Então, quando nós vamos começar novamente. é isso aí. Então, hoje seria a aula 13, né? A última aula. Nós vamos entrar em recesso e voltamos dia 15 de janeiro. Isso. Tá? Já com as aulas de seitas e heresias. Novamente, irmãos, eu vou falar, o bispo já falou várias vezes, nós estamos abertos a opiniões sobre as aulas, tá? Se os irmãos quiserem passar para um outro tipo de questão, uma outra linha de raciocínio, os irmãos entrem em contato com a gente. Sim. A gente vai discutir entre nós e ver se é viável ou não, tá? Para nós estarmos apresentando. Amém? Ou mesmo uma aula que seja só uma aula a respeito de algum tema que seja importante, a gente pode fazer uma aula só com esse tema, não tem problema nenhum, não. Amém. Está aí também
o ano apostólico de 2022, que vai ser o ano apostólico do Leão da tribo de Judá. Eu coloquei essa semana já. Hoje, né? Hoje que eu estou colocando o nosso novo ano apostólico. E coloca também os dias que nós vamos ter, né? E o projeto de vida para 2022, né? Eu errei aí, é Projeto de Vida 2022, né? Certo? Esse todo ano nós entramos numa campanha de oração no início do ano, né? E esse é os dias da nossa campanha, vai ser do dia 10 ao dia 15 de janeiro, né? Às 20 horas, lá na igreja do oratório, tá, irmãos? Né? E agora uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês, porque nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando o Apocalipse, mas o Apocalipse está em que livro? Em que livro o Apocalipse está? Me ajuda aí, os irmãos aí, os alunos. Como assim, que livro que ele tá? Na Bíblia, Em você que, fala? em que livro, em que livro que ele é escrito? Em que livro ele está no contexto dele? Em que parte escartológica, você fala? Não. Qual livro que contém o Apocalipse? Qual livro que contém o quê? Desculpa. O Apocalipse. Também não estou entendendo a sua pergunta, né? Qual livro? Qual livro? Nós temos um livro que nós seguimos. Que dentro dele tem o Apocalipse. Que livro que é esse? A Bíblia. Isso. Ah, tá. Mas é que aí você falou uma coisa tão óbvia, não passou na minha mente. Eu também estranhei um pouquinho. Então, olha só. Amanhã é o dia dela. Amanhã é o dia da Bíblia. E muita gente não sabe, hein? Ô, Nai, Amanhã, oi. eu errei aí, agora que você lembrou, não é Projeto de Vida 2021, não, é 22, pô. É 22, tem que mudar a arte aí, bispo. Vou mudar a arte. Eu fiz arte. Você fez arte na arte. Fiz arte na arte. Sabe que é muita coisa na minha cabeça e o bispo deu uma furada aqui. Tá, então, irmãos, é muito importante. É um livro sagrado, ao qual muitos têm tentado derrubar ultimamente, ao qual muitos têm tentado tirar ele de falar, até próprios pastores falando que é desatualizada, que é fora de contexto, mas entenda uma coisa, é a palavra de Deus. Eu vi essa semana um grande teólogo falando, e eu até me arrepiei quando ele falou, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é. Então, é um livro que nós temos que ter muita devoção, muito respeito, porque é a palavra de Deus descrita a nós, é o que Deus quer para nossas vidas, amém? É isso aí. Suas considerações finais aí, bispo? Eu só quero agradecer os irmãos que participaram o ano todo aí da nossa escola virtual. Nós estaremos voltando em janeiro com novas lições, novos projetos. Agradecer o Nai, porque esse projeto sem o Nai não funcionaria, porque ele que foi o idealizador disso aí, e graças a Deus deu certo. Nós estamos aí com esse trabalho, embora não tenhamos as pessoas, muito mais pessoas, mas a gente vai conscientizar as pessoas da importância de aprender, né? E nós vamos fazer um trabalho mais minucioso aí o ano que vem para poder trazer mais pessoas para aprender da palavra do Senhor e saber se defender, principalmente seitas e heresia. Fica meu agradecimento a todos vocês que participaram, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar e encerrar. Amém, irmãos? Senhor, te agradecemos por mais um ano na tua presença, Senhor. Te agradecemos por essas aulas, Senhor, onde tu abriste, Senhor, nosso entendimento para esse livro tão minucioso que é o livro do Apocalipse, Senhor. Agora, Senhor, dá a cada um, Senhor, a sua parte, pois todos se esforçaram para estar aqui nessas aulas, Pai.
Assim eu te agradeço por todos os irmãos, pelos que estão nessa aula, pelos que não puderam entrar, pelos que também não quiserem entrar, Senhor. Coloca, Senhor, a tua fé, a tua mão na vida deles, Senhor. Para a tua glória, nós te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, Amém. irmãos. Pode ser, meus amados. Deus abençoe a todos. Amanhã, Santa Ceia, lá na sede, no oratório, em nome de Jesus. Amém.